Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui eu vou estar trazendo a regra do trapézio generalizado, uma tentativa de melhorar nossa aproximação, né, via integração numérica. Na aula passada a gente viu que teve uma curva lá, qualquer, eu aproximava ela por apenas um trapézio. Porém, eu podia pensar o seguinte, se eu dividisse esse intervalo em mais subintervalos, sei lá, em N partes, né, de tamanhos iguais, que isso aqui seja importante, porque senão na hora da demonstração vai dar uma confusão, tá certo? Eu divido isso aqui em N partes, em N intervalos iguais, e aí eu queiro aproximar essa integral aqui, quer dizer, a área desta curva aqui, que ela está um pouquinho abaixo, não sei se dá para ver, a F está aqui abaixo e os trapézios, nesse caso aqui meu, ficou acima, né? De modo geral, alguns ficam acima, alguns abaixo, mas nesse caso aqui ficaram todos acima. Mas perceba que provavelmente a perda agora, ela parece ser menor do que no exemplo anterior. É só você voltar lá no desenho da videoaula anterior que você vai perceber que a perda lá, a diferença entre, visualmente você conseguia ver que a diferença entre a integral exata e o valor aproximado, ele era grande, inclusive no desenho. Então aqui a gente vai estar mexendo o quê? Com esse monte de trapézios aqui. Então, essencialmente, o que eu tenho? Eu quero integrar de x0 a xn. Esse é o meu primeiro e meu último ponto. Tá certo? A f de x dx. Mas, alternativamente a isso, eu não consigo achar ela de forma exata. Eu parto para o quê? Para a integral do polinômio. Só que agora eu não vou ter um polinômio só em toda a curva. Eu vou ter vários. Então, por exemplo, de x0 até x1, eu vou ter um P1 de x. De x1 a x2, né? Eu não coloquei o x2 aqui para não ficar um desenho muito carregado. De x1 a x2, eu vou ter um P2 de x dx. Aí você dá um salto lá para frente. Aí de xn-2 a xn-1, eu vou ter um P n-1 de x dx, mais, ficou um pouquinho grande aqui, né? Infelizmente saiu do coisa, mas não tem muito como encaixar. O meu último vai ser de xn-1 a xn Pn de x dx. Então essa coisa aqui toda, claro, você ir copiando, né, você tem mais espaço do que eu, talvez uma folha de papel caiba essa parte, mais esse pedacinho aqui que ficou sobrando. Então, isso aqui é o que a gente pensa fazer em cada um desses trapézios aqui. Porém, aí o que a gente lembra? Pela regra do trapézio, essa primeira integral aqui, ela dependia basicamente só da f, né? Da f dos pontos x0 e x1. Então, como eu conheço a f no ponto x0 e a f no ponto x1, então eu sei o seguinte. E vai ficar assim, né? Continuando essa igualdade aqui, eu vou ter assim. x1 menos x0 sobre 2, f de x0 mais f de x1, mais, aí vem x2 menos x1 sobre 2, porque eu já estou no segundo trapézio, né? Aí vai ser a f de x1 mais a f de x2, mais, aí aqui eu vou dar logo um salto, né? Aí eu vou ter xn menos 2, quer dizer, xn menos 1, né? Menos xn menos 2 sobre 2. Aí vai ter a f de xn menos 2, mais a f de xn menos 1, mais, aí o nosso último, né? Que é xn menos, quer dizer, xn menos xn menos 1 sobre 2, a f de xn menos 1, mais a f de xn. Ainda bem que coube, achei até que não ia caber. Porém, aí a gente vai tomar o que? Essa diferença entre esses casos, ou seja, eles igualmente espaçados. A distância x0 para x1 vai ser igual a x1 para x2 e assim sucessivamente até eu cobrir todo o intervalo. O que acontece? Eu posso escrever essa coisa aqui assim, como h sobre 2, ou seja, aqui vai ser h sobre 2, h sobre 2, h sobre 2, h sobre 2, e botar o resto todo em evidência. Então, eu vou ter um f de x0 desse aqui, mais um f de x1 desse aqui, mais outro f de x1 desse aqui, mais um f de x2, aí vem mais um fx2, um fx3 e tal, você dá um saltinho lá pra frente, aí você vai ter, nos últimos você vai ter um f de xn menos 2, mais um f de xn menos 1, mais
continuando aqui, você vê que as fórmulas aqui não cabem mais nem no quadro, né? Um f de xn menos 1 mais um f de xn. O que você observa? Você observa que o x0 e o xn eles só são contados uma vez, mas todos os outros intermediários a eles são contados duas. Então você vai ter 2fx1, 2fx2, 2fx-2, 2fx-1, até que você fique somente com um f de xn. Então essa fórmula aqui ela pode ser simplificada assim, ó, f de x0 mais 2f de x1 mais 2f de x2 mais 2f de xn menos 1 mais o f de x0. Por quê? Porque eles só participam do primeiro e do último retângulo. Todo ponto intermediário aqui participa tanto desse retângulo, desse trapézio, né? Desse trapézio quanto do próximo trapézio, por exemplo, x1. Então, esses pontos, opa, xn aqui, esses pontos aqui, eles só são contados o quê? Uma vez, esses dois extremos aqui, as f's. Então, tá aí a forma generalizada, certo? Agora, pergunta, será que ela é melhor mesmo? Será que é só visualmente, porque a gente não consegue desenhar, fazer o desenho exato, nesse caso aqui, eu só aproximei, ou será que de fato ela vai apresentar um resultado melhor? É possível mostrar que, inclusive, isso é uma das demonstrações lá do cálculo, né? Ele parte desse pressuposto, que você pode aproximar uma curva diminuindo cada vez mais o comprimento desses H's aqui, aumentando o número de pontos da sua partição, certo? Para ficar mais visual, vamos fazer o exemplo, voltar naquele exemplo, aquela integral mais difícil que a gente tinha, do e elevado a x ao quadrado. Vamos ver se a gente melhora o resultado dela com esse cálculo aqui, certo? Então, copia bem essa fórmula. É bem simples, né? É o h sobre 2, o h aqui agora ele é menor, né? Porque agora ele vai ser só um pedacinho desse, então ficar atento para isso. E aí o resto é tranquilo, né? Então vamos aqui fazer um exemplo. Então imagine que eu quero aproximar agora aquela integral, aquela última integral que a gente viu na aula passada, que é a integral de aproximar, né, essa integral aqui de 0 a 1 de e elevado a x ao quadrado dx. Então, solução. Eu não vou fixar muito a partição aqui, embora nos livros eles sempre fixam. Digamos que eu vá dividir essa integral aqui, ou seja, a integral de 0 a 1 de e elevado a x ao quadrado dx. Isso aqui vai ser integral de 0, por exemplo, a 0,25, ou seja, vou escolher uma partição, um h igual a 0,25, né? De e elevado a x ao quadrado dx, mais a integral de 0,25 a 0,5 de e elevado a x ao quadrado dx também, mais a integral de 0,5 a 0,75 de e elevado a x ao quadrado dx, mais a integral de 0,75 a 1, no caso, né? O último ponto, e elevado a x ao quadrado dx. Mas isso aqui, a gente sabe que a gente pode interpolar em cada pedaço, né? Aí a gente pode já usar direto a fórmula, né? Seria o quê? H sobre 2. No caso, meu H aqui é quanto? 0,25. Então isso aqui já é aproximado. Essa aqui é uma igualdade verdadeira. Só que aí eu vou usar aqui, né? Então 0,25 sobre 2 é meu H, lá da fórmula. Aí eu vou ter o quê? E elevado a 0 ao quadrado, mais 2 vezes E elevado a 0,25 ao quadrado, mais 2 vezes E elevado a 0,5 ao quadrado, mais 2 vezes E elevado a 0,75 ao quadrado, mais E elevado a 1 ao quadrado. Então, esse valor aqui, né, fazendo essas continhas na calculadora, imagina que você conheça as funções, ela já tem até tabulado nesses pontos, você vai ter exatamente esse valor aqui, ó, 1,490678861. Então, assim, é um número aproximado, né? Inclusive eu estava fazendo até na HP 50G, ela chegou a apitar na hora que eu coloquei isso aqui. Não é uma conta muito grande, né? Então eu tenho isso aqui. Mas isso aqui está perto ou está longe do valor dessa integral? Só para lembrar, na aula passada, o valor exato da integral era o seguinte. Assim, exato dentro das possibilidades computacionais, né? Porque essencialmente essa integral aqui ela é uma série, né? Então assim, ela não...
Então não vai ser aproximado exatamente. Então eu tenho um erro que pode ser calculado porque subtraindo aquele valor desse. 1,462651746 menos 1,490678861. Então esse erro aqui deu exatamente 0,02, ó, já melhorou, né? Na aula passada eu lembro que esse erro aqui foi para 0,39 mais ou menos, se eu não me engano. Já melhorou bastante. Então, a gente tem o seguinte, que se a gente diminuir mais ainda, por exemplo, se eu pegar de 0 a 0,1, né, depois de 0,1 a 0,2, 0,1, ou seja, botar a partição o H igual a 0,1, por exemplo, esse resultado vai ficar ainda melhor. Só que assim, o computador ainda trabalha muito, em particular na aula passada, vou botar aqui o erro da aula passada, foi esse aqui, ó. 0,396489,168. Então, assim, de modo geral, como eu ia dizendo, se eu diminuir essa partição aqui, por exemplo, a 0,1, eu vou ter um valor ainda mais próximo do valor verdadeiro, do valor exato, né, ou o mais exato possível, que é esse aqui. Tá certo? Mas observe que o ganho foi muito grande. Eu parti de um erro na primeira casa decimal aqui após a vírgula para um erro na segunda casa decimal. Então, assim, é uma diferença de praticamente 10 vezes ou um pouco mais. Ou seja, o erro foi melhorado em 10 vezes. Por quê? Porque simplesmente eu dividi a partição em 1, 2, 3, 4 intervalos. Lá eu tinha só um trapézio, aqui eu tenho 4 trapézios. Então eu consegui essa melhora relativamente significativa, né? Então eu fazendo isso eu vou melhorando cada vez mais, tá certo? Então a tendência é que eu faça o quê? Que eu vá calculando, por exemplo, eu gostei dessa partição. Aí a lógica é que você vai perceber que esse erro, assim, embora você não conheça o valor exato, que é esse aqui, e de modo geral a gente não vai conhecer, porque senão a gente não vai estar integrando, mas você vai percebendo o seguinte: você espera que diminua. Então você pode ir subtraindo um erro do outro. E você vai perceber que essa diferença, ou seja, os erros, por exemplo, esse aqui deu 0,28 e tal, esse deu 0,30. Não, subtrair esse menos esse, vai dar um valor. Aí pega, coloca mais um ponto na partição. Faz meio que de uma forma meio iterativa, né? Aí subtrai esse do próximo. Então. Você vai ver que a tendência é o quê? Que esses erros se aproximem. Você pode até criar um critério de parada para essa integral, para saber quantos pontos da partição você vai atribuir. Embora assim, a função você conhece, digamos que você sabe calcular ela, você só não sabe calcular a integral. Então assim, você vai poder trabalhar com a quantidade de pontos nessa partição, tanto quanto você quiser. Tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.